Fala, nação rubro-negra, ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever, não adianta, Vasco. Pedro, centroavante, só tem um que é de verdade, que não é fake news, que é o Pedro do Megão. Parabéns aí pela eliminação do Vasco para o ABC na Copa do Brasil com São Januário lotada. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar também do Vasco, porque está uma sacanagem com a torcida do Flamengo essa distribuição de ingressos em relação ao Flamengo e Vasco, né? Os torcedores não estão conseguindo pegar os ingressos, está dando erro no sistema. A gente vai falar também sobre Matheus Uribe, que segundo o jornalista, ele fechou com o time do Flamengo e vai jogar pelo vermelho e preto. O Flamengo só está tentando agora a liberação junto ao Porto. Vamos observar a situação do Rossi, Agustin Rossi, goleiro que já está há mais de um mês de molho lá na Arábia Saudita. Sobre o Bruno Henrique, graças a Deus está se recuperando da melhor forma possível e sua volta foi antecipada. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre o mercado da bola, parece que realmente o Matheus Uribe vai ser o volante que o Vitor Pereira queria. E isso porque, segundo o jornalista Ekren Quinoa, que é um cara especialista em mercado da bola nesse mundo internacional, ele confirmou que o Flamengo chegou a um acerto, conseguiu fechar junto com o Matheus Uribe a contratação. Agora o Flamengo vai tentar a liberação imediata do Porto. Isso porque ele tem contrato somente até o meio do ano. A renovação de contrato que estava na mão dele do Porto, ele recusou, porque ele achava ali que os salários estariam baixos. E só para relembrar para vocês, R$1 milhão por mês para ele, mais carro, mais casa e também mais 3 milhões de euros para ele e para sua staff, né? Conforme ali comissão e também pagamento de luvas. Lembrando sempre que é um jogador fundamental, Matheus Uribe, no Porto. Jogador que morde mesmo, é aquele cara que é tipo um pitbull dentro de campo. Jogador nessas características a gente está precisando. Tomara que o Flamengo consiga essa liberação do Porto o mais rápido possível, porque a gente esperar até junho é meio complicado, né? Se ele chegar agora, ele já consegue ir se adaptando ao time do Flamengo e, quiçá, já entrar ali jogando, né? Porque nessas características a gente tem aí o Thiago Maia, sendo que não é aquele pitbull todo o Thiago Maia. Ele tem muita qualidade técnica, né? O Thiago Maia rouba algumas bolas, mas ele consegue equilibrar com a qualidade técnica. Vamos ver se o Matheus Uribe chega rapidamente e seja muito bem-vindo, Matheus Uribe. Tomara que o Flamengo consiga o mais rápido possível a sua vinda. E falando agora sobre Flamengo e Vasco, partida importantíssima para o time do Flamengo. O Flamengo vai jogar nesse domingo e os torcedores, sacanagem, né? Com os torcedores, eles estão sofrendo para conseguir trocar os ingressos, para conseguir fazer a compra desses ingressos. E isso porque o responsável pela distribuição dos ingressos, como esse jogo de volta, o mando de campo é do Vasco, então o responsável é o time Cruz Maltino. Não é uma reclamação exclusiva dos torcedores do Flamengo, porque torcedores do Vasco também têm tido a mesma dificuldade. Para mim, o nome disso é falta de estrutura, né? E olha que nem foi depois do ABC eliminar o Vasco pela Copa do Brasil nos pênaltis, né? Eles já estavam meio desestruturados psicologicamente depois da derrota do Flamengo, mas brincadeiras à parte, o Vasco tem que dar um jeito para resolver essa situação da melhor maneira possível, porque os torcedores, independente de ser Vasco ou Flamengo, nenhum torcedor tem que sofrer na hora de comprar ingresso, ainda mais para um jogo que com certeza vai ter em torno de 70 mil pessoas no estádio. Difícil essa situação, sacanagem com a torcida do Flamengo, nenhum torcedor tem que sofrer para comprar ingresso, que se resolva o mais rápido possível e que essas cenas não se repitam novamente. E nação, saiu uma matéria sobre a situação do Agustin Rossi, saiu lá no Globo.com e tem um mês que o Agustin Rossi ele não entra em campo. É o nosso reforço para o gol, a gente estava querendo muito a contratação desse goleiro, o Santos é um ótimo goleiro, o Matheus Cunha ali está disputando a vaga com ele do time titular, está aparecendo a situação do Agustin Rossi, sendo que o Santos, volta e meia, ele está no gol do Flamengo. E o Agustin Rossi, desde que ele perdeu a vaga de titular, ele jogou, se eu não me engano, 2 ou 3 partidas quando ele chegou no Al Nassr, agora ele não está nem entrando em campo. Ele está sendo relacionado, está ficando no banco, está apto fisicamente, mas não agrada o técnico do Al Nassr. Só para vocês lembrarem,
Ele ainda é jogador do Boca, foi emprestado para o Al Nassr e no meio do ano o contrato dele se encerra. Aí ele vem para o time do Flamengo que fechou o contrato com ele até o final de 2027. E sempre surge essa dúvida, né? Como é que pode um goleiro que estava sendo ali aclamado no Boca Juniors, a torcida estava desesperada, o Boca Juniors desesperado para não perder o goleiro, ele chega num time da Arábia Saudita e não consegue se firmar como titular. Tomara que aqui no Flamengo, quando ele chegue, ele consiga mostrar ali uma técnica avançada, porque realmente não estou entendendo essa situação dele não estar jogando, né? O goleiro que está lá é um goleiro que veio da base do time do Al Nassr e realmente assumiu a titularidade. Tomara que o menino seja um fenômeno e que o Agustinho Rossi não esteja tão mal quanto parece estar por estar no banco de reserva. Agora, uma ótima notícia sobre a volta do Bruno Henrique. Mais etapas estão sendo cumpridas na sua recuperação. Ele que teve o joelho lesionado em junho de 2022 e a previsão era para ele voltar mais ou menos em junho, julho de 2023. Sendo que pela apuração do Coluna do Flamengo, ele tem surpreendido a todos, aos médicos, ao treinador, aos seus companheiros de trabalho, porque a desenvoltura dele dentro de campo, nessa sua volta, tem sido surpreendente. Ele está conseguindo fazer as etapas, cumprir as etapas de recuperação da melhor forma possível e a sua volta, ela vai ser antecipada aí para mais ou menos abril, no máximo ali comecinho de maio. Já vinha falando para vocês desde o começo do ano que eu acreditava que em abril ele já estaria apto. Então, está mais ou menos se cumprindo esse calendário. A gente sabe que como é uma contusão muito grave, as etapas têm que ser cumpridas da melhor maneira possível para quando ele voltar 100%. Até porque o corpo, ele se desacostumou, né? Aquele ritmo de jogo, que é um ritmo muito intenso. Ele precisa ali colocar cargas devagarinho no joelho para que ele possa chegar 100% aí no comecinho de maio, finalzinho de abril. A gente torce muito para isso. A gente sabe que ele faz muita falta. Muitas pessoas perguntam na vaga de quem ele vai entrar. Por mim, tira um desses zagueiros aí e bota naquela formação tradicional, que aí o Bruno Henrique conseguiria uma vaga nesse time. O Bruno Henrique que dá mais auxílio, né, para a zaga do que Pedro, do que Gabigol. Então, colocando ele em campo, ele consegue também proteger a ala esquerda. Vamos torcer para que tudo dê certo o mais rápido possível. Faz muita falta dentro de campo. Vitor Pereira, para mim, tem que dar o jeito dele, mas o Bruno Henrique, estando 100%, ele é titular absoluto. Até porque ele saiu do time não foi por deficiência técnica, e sim por um problema gravíssimo de lesão. E aí, quando o Bruno Henrique estiver apto, vocês colocariam ele no lugar de quem dentro desse elenco do Flamengo? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Legal, galera, saiu o ranking da CIES, avaliando os clubes mais valiosos do mundo. E olha que curiosidade interessante. O Flamengo é apenas o 36º, mas o Flamengo é o primeiro da lista não europeu. Então, de todos os clubes que estão na lista, o primeiro não europeu é o 36º e é o time do Flamengo. O mais valioso do mundo é o time do Manchester City e o segundo brasileiro mais valioso é o Palmeiras. O Flamengo vale 1,5 bilhão, o Palmeiras vale 1 bilhão. Vamos lá para essa lista aqui, mostrar os três primeiros e mostrar aqui os times brasileiros. Vamos lá. O primeiro é o Manchester City, com um valor de 1,4 bilhões de euros, não de reais, ok? O segundo é o Barcelona, com 1,3 bilhões de euros. E o terceiro é o Real Madrid, com 1,1 bilhão de euros. Aí vem o Flamengo, em 36º. Aí o Palmeiras é 51º. É o ano que eles ganharam o Mundial, né? 51. Ô, Jesus, essa história rende, hein? E o Corinthians vem em 75º lugar, com um valor de mercado de 900 milhões de reais. Legal ver o patamar que o Flamengo está galgando. Gosto sempre de lembrar que na época do Bandeira de Melo, ele falou, ó, o Flamengo, eu quero que seja um time a nível europeu e disputando, contratando jogadores lá da Europa e trazendo aqui para o Brasil. Hoje em dia, isso se tornou realidade. A gente tem uma receita anual de mais de 1 bilhão de reais, isso nos últimos 6 anos, e a gente está conseguindo contratar jogadores lá de fora. Vídeo o caso do Matheus Uribe, né? Que o Flamengo foi lá no Porto, ele com o contrato do Porto na mão para renovar, o Flamengo conseguiu fazer uma proposta maior que o do Porto, time europeu, e o Flamengo está trazendo aí o Matheus Uribe. Legal essa situação, que nos próximos anos a gente consiga subir cada vez mais esse ranking aí mundial. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!